Médico contrata moradora de rua para cuidar de seu filho doente, porém ela leva um estranho à casa. Mariana estava no fundo do poço quando decidiu, pela primeira vez na vida, pedir esmolas. Após incontáveis tentativas frustradas de trabalho e inúmeras portas que se fechavam diante de si, chegou ao desespero. O metrô, sempre movimentado, pareceu-lhe a única opção para estender um boné surrado e esperar a compaixão de estranhos. Enquanto se sentava no chão gelado, um nó de angústia se formava em seu peito, dificultando a respiração. Sabia que aquilo feria seu orgulho, mas a fome doía mais que qualquer humilhação. As pessoas se movimentavam rapidamente pela estação, indiferentes ou desconfiadas. A maior parte sequer lançava um olhar em sua direção. Algumas torciam o nariz em desprezo, outras, sem parar de andar, deixavam cair algumas moedas que tilintavam no boné como pequenos golpes em seu coração. Os murmúrios cruéis ressoavam em seus ouvidos, cada sílaba machucando. Tão jovem e saudável mendigando, devia ter vergonha. Vai trabalhar, o mundo não te deve nada. Preguiçosa só quer dinheiro fácil. Cada insulto funcionava como um punhal. Eles nem imaginam o que passei, pensava Mariana, recordando-se dos dias em que dormira em albergues superlotados e das entrevistas nas quais fora rejeitada por não possuir referências nem documentos em dia. Aquela realidade a golpeava sem piedade. Perdera o emprego anterior, fora expulsa do apartamento que dividia e até o sofá da única amiga, que havia se compadecido por um tempo, já não estava mais disponível. A situação exigia medidas extremas. Uma senhora passou a passos lentos, analisando Mariana com um misto de pena e reprovação. Parou, revirou a bolsa e colocou 2 moedas sobre o boné. Mariana, com a garganta apertada, esboçou um "obrigada", quase inaudível. A mulher sacudiu a cabeça e continuou seu caminho sem dizer nada, o barulho dos saltos ecoando pelo corredor. Ela baixou o olhar para as moedas. Já não sabia se ficava grata ou envergonhada, pois mesmo em meio à profunda desolação, um resquício de orgulho teimava em pulsar. "Cheguei a este ponto", sussurrou para si mesma, sentindo lágrimas queimarem a vista. Por um instante, pensou em se levantar e desistir. Entretanto, bastou que lembrasse o vazio do estômago e o frio que percorria seus ossos para permanecer ali. Mariana notou um segurança ao longe, mas ele apenas a observou de relance. Nenhuma tentativa de ajudá-la, nenhuma ordem para se retirar. Talvez estivesse acostumado àquela triste rotina de pedintes e nem considerasse um problema. Ela tentou acalmar os pensamentos, concentrando-se em controlar a respiração, mas um sentimento de vergonha insistia em engolfá-la. Em certo momento, um homem de terno e gravata, aparentemente irritado, aproximou-se. Lançou um olhar furioso e cuspiu as palavras. "Você é forte, pode arranjar emprego em vez de se jogar no chão." Mariana não conseguiu responder. Tinha tanto a dizer sobre os currículos que imprimira sem ter dinheiro suficiente para as passagens, sobre a fila nos centros de assistência, sobre como havia tentado, em vão, dezenas de vagas. Mas sua voz não saiu. Sua garganta estava seca e ela apenas observou enquanto o homem se afastava, resmungando. Assim, os minutos pareciam horas. De vez em quando, mais alguém se aproximava, deixava algumas moedas ou disparava comentários agressivos. Então, surgiram 3 figuras, como sombras que avançam pelos lados. 2 deles riam de maneira debochada, enquanto o terceiro lançava um olhar de puro desprezo. Mariana sentiu um arrepio na nuca. O homem que liderava o grupo vociferou. "Quem você pensa que é? Este ponto aqui é nosso. Some daqui!" Ela arregalou os olhos, confusa. Nunca ouvira falar em pontos para pedir esmola, mas, pelo jeito, aqueles indivíduos impunham territórios de forma violenta. Tentou falar. "Olha, me desculpem, eu não sabia." Antes que completasse a frase, foi empurrada. Cambaleou, quase batendo a cabeça contra a parede. Outro membro do trio avançou, golpeando-a com mais força, o que a fez cair para trás. Seus braços tentaram amortecer a queda enquanto o coração batia descompassado. "Achou que a rua é terra de ninguém?" gritou o segundo homem, rindo e arrebatando as poucas moedas do boné.
Isso aqui é território nosso. A respiração de Mariana acelerou. Sentiu o rosto queimar de humilhação e raiva, mas temeu reagir. O terceiro homem, com uma expressão de ódio, desferiu um soco que, por sorte, pegou apenas de raspão em seu ombro. Mas o impacto a desequilibrou, arremessando seu corpo contra uma caixa de metal presa à parede. Ela gritou de dor ao sentir um corte profundo na palma da mão esquerda, atingida por alguma quina. A ardência, somada à sensação quente do sangue escorrendo, era insuportável. Com o olhar turvo, viu os agressores se afastarem, gargalhando como se aquilo fosse uma grande piada. Transeuntes logo se aglomeraram ao redor da cena. Uma jovem vestindo roupas de ginástica aproximou-se. "Meu Deus, moça, você está bem?" Mariana tentou falar, mas apenas soltou um gemido. As mãos que a ajudavam tremiam quase tanto quanto ela. Uma outra pessoa, talvez um rapaz de moletom, discou para a emergência pedindo ajuda. Mariana se sentia enjoada, o sangue manchava seus dedos e em sua cabeça tudo rodopiava. "Calma, a ambulância está a caminho", disse uma senhora de cabelos grisalhos, tocando de leve no ombro de Mariana. Ela queria agradecer, mas a dor latente a impedia de articular direito as palavras. Podia sentir o corpo formigar. Seus ouvidos captavam murmúrios sobre a agressão, sobre o quão perigoso era aquele ponto do metrô, e alguém sugeriu chamar a segurança local. Contudo, tudo começou a escurecer. Quando os paramédicos chegaram, eles falaram em um tom firme e tranquilo. Um deles ajoelhou-se ao lado de Mariana, abrindo a maleta de primeiros socorros. Era um homem de meia idade, expressão séria, mas olhos compassivos. "Você consegue me ouvir, moça?" perguntou enquanto tentava estancar o sangramento. Ela piscou lentamente e balançou a cabeça em afirmação. Sentia-se à beira do desmaio, embora parte de sua consciência resistisse, alertando-a sobre o perigo de perder os sentidos. "Preciso de informação. Qual o seu nome?" "Mariana", conseguiu sussurrar. O paramédico trocou um olhar rápido com a colega, uma mulher que segurava um soro. "Está com alguma dor além da mão?" "Todo o corpo, mas principalmente a mão." Eles aplicaram um curativo provisório, usando gaze e um antisséptico. Depois, colocaram-na na maca cuidadosamente, enquanto a adrenalina corroía o resto de força que ela tinha. Sentia as pálpebras pesadas. Um zunido invadia seus ouvidos. O mundo parecia se dissolver em sombras confusas. "Vamos levá-la para o hospital mais próximo. Segure firme, certo?" avisou o paramédico. Ela tentou permanecer lúcida, mas suas ideias embaralhavam. Dentro da ambulância, ouviu sirenes ao longe, esforçando-se para não apagar de vez. Pensou, em meio à dor, em tudo que a conduzira até aquele ponto. As entrevistas frustradas, o último emprego que fechara as portas sem aviso, a amiga que não pôde mais abrigá-la, a humilhação de pedir esmolas e, por fim, a brutalidade dos homens que a feriram. Uma lágrima quente escorreu. "Não posso acreditar que cheguei a esse ponto", sussurrou quase sem voz. Uma das paramédicas a ouviu, mas não respondeu. Apenas pousou a mão sobre o ombro de Mariana, num gesto de empatia silenciosa. Quando a ambulância estacionou diante do pronto-socorro, a equipe correu para conduzi-la ao interior do hospital. Luzes brancas e fortes a cegaram por um instante, enquanto o cheiro de antisséptico e o som de macas sendo arrastadas preenchiam o ambiente. Havia pacientes pelos corredores, alguns em estado grave, outros gemendo de dor. Mariana voltou a abrir os olhos com dificuldade. Sentia uma pulsação intensa na mão, agora enfaixada. Uma enfermeira puxava a maca, tentando encontrar espaço na sala de emergência lotada. "Precisamos de um médico disponível. Ela está com laceração profunda. Potencial risco de infecção", gritou a enfermeira. Nesse instante, um doutor alto e de jaleco branco, com ar cansado, aproximou-se. "Qual o quadro?" perguntou, examinando rapidamente Mariana. A enfermeira respondeu de forma objetiva. "Vítima de agressão na rua. Corte na mão, sangramento moderado, sem fraturas aparentes. Sinais de hipotensão leve." O médico assentiu, indicando que a levassem a uma área mais reservada. Mariana, ainda zonza, ouviu a voz dele como se viesse através de um túnel. A enfermeira moveu a maca e fez sinal para que ele examinasse o ferimento.
Ele se apresentou em voz baixa. Sou Ricardo, médico de plantão. Vou cuidar de você agora. Mariana tentou reagir, mas a tonteira terrível a dominou. Ela piscou, encarando o rosto dele. Feições sérias, porém tranquilizadoras. Sentiu o peito apertar ao notar que, pela primeira vez naquela noite, havia alguém realmente preocupado com a sua dor. Alguém que não a condenava ou desprezava por estar em situação de rua. Por favor, murmurou sem ter certeza do que pedia. Ricardo analisou o ferimento, enquanto uma auxiliar entregava ataduras e soro fisiológico. Empregou um anestésico local, trabalhando com cuidado para limpar a ferida, e pediu que preparassem material de sutura. Preciso que me conte o que aconteceu. Alguma doença pré-existente, alergia? Ela tentou responder. Não tenho nada disso. Só... Eles me atacaram no metrô. Roubaram minhas moedas. A voz tremia, e suas mãos suavam frio. O médico moveu a cabeça para os lados, contrariado com a crueldade do ocorrido. Sinto muito, mas vai ficar tudo bem. A equipe aqui vai cuidar de você. Mariana fitou o teto. Passado o efeito inicial da adrenalina, tudo doía, inclusive a alma. As lâmpadas fluorescentes pareciam ampliar a claridade de forma dolorosa. Ela queria dormir, sumir, desaparecer. A enfermeira apareceu com um copo d'água, mas Ricardo recomendou cautela. Vamos verificar a pressão sanguínea primeiro. Preciso fazer um exame geral antes de liberarmos líquidos. Mariana concordou quase sem energia. Em sua mente um turbilhão de perguntas. Para onde vou depois daqui? Terei condições de me reerguer? E se a ferida infeccionar? Como voltarei à rua, sem nada? Sentiu-se tomada por medo e, ao mesmo tempo, por um cansaço excruciante. Enquanto verificava os sinais vitais, Ricardo notou algo diferente naquela paciente. Havia um resquício de esperança nos olhos dela, como se não tivesse desistido por completo. Ele suspirou, consciente de que lidava com mais do que um corte na mão. Havia uma história inteira ali. Uma auxiliar chamou o médico. Doutor, liberamos a sala 2 para a sutura se quiser levá-la. Ricardo assentiu, aproximando-se de Mariana. Consegue se levantar com cuidado? Posso ajudá-la a ir até lá. Ela tentou balançar a cabeça em confirmação. Com auxílio dos enfermeiros, desceu da maca cambaleando. Enquanto seguia para a sala, olhou ao redor, percebendo a movimentação frenética de um hospital noturno. Lembrou-se de quando tinha um lar e saúde. Jamais imaginou que um dia chegaria a essa posição. Ao chegar à sala 2, Ricardo pediu que se sentasse numa cadeira de procedimentos. Vou limpar melhor a ferida, aplicar pontos e garantir que não haja fragmentos de sujeira. Pode doer um pouco, mas farei o possível para amenizar. Tudo bem? Mariana concordou, apertando os lábios. Assim que Ricardo iniciou a sutura, ela soltou gemidos baixos, o rosto se contraindo. Ele tentava ser cuidadoso, mas sabia que nem sempre a anestesia local seria suficiente para abafar a dor de um machucado tão profundo. Falta muito? Perguntou ela, a voz embargada. Só mais alguns minutos, respondeu Ricardo, tentando soar encorajador. A cada ponto, Mariana relembrava o que passara no metrô. A brutalidade, o medo, a humilhação. Aquela constatação a fazia sentir um aperto na garganta ainda maior do que o causado pela dor física. Terminado o procedimento, ele cobriu a mão dela com uma gaze estéril, fixando-a com ataduras. Por fim, respirou fundo. Você precisará de cuidados para que a mão se recupere. Não pode simplesmente voltar à rua. Vou ver se consigo liberá-la para ficar em observação, pelo menos esta noite. Ela levantou o olhar, surpresa com a consideração dele. Mas não tenho documento, nem dinheiro. Não sei se posso ficar. Deixe isso comigo, ele retrucou. Há protocolos para casos de emergência social. Vou conversar com a equipe. Antes, preciso saber seu nome completo ou qualquer contato de familiar ou amigo. Mariana engoliu em seco. Mariana Silveira, não tenho quem chamar. Não tenho para onde ir. Ricardo coçou a cabeça pensativo. Certo, vamos cuidar disso mais tarde. Primeiro quero me certificar de que você esteja estável. Precisamos de soro. Verificar se não há risco de infecção. Ela sentiu pela primeira vez em semanas um fio de alívio.
Talvez se agarrasse a um sopro de compaixão vindo de um estranho, mas era tudo o que tinha. A tontura voltou a rondar e sua visão ficou enevoada mais uma vez. Vou trazer algo para você comer, depois faremos mais exames, disse Ricardo levantando-se. Fique aqui, descanse um pouco. Mariana permaneceu sentada, o corpo tremendo, tomada pelo choque. Respirou fundo, tentando se manter acordada. Havia muita gente no pronto-socorro, mas pela primeira vez ela não se sentia completamente invisível. Embora não tivesse certezas sobre o futuro, a pequena esperança de que alguém se importasse com seu bem-estar era suficiente para fazê-la resistir. Quando Ricardo retornou com um soro e um cobertor, viu que Mariana havia cochilado. Ele assentiu com a cabeça, refletindo sobre as muitas histórias que passavam por aquele hospital todas as noites. Mas, por algum motivo, sentia que a dela merecia atenção especial. Talvez fosse o semblante frágil, ou o fato de ter sido agredida de modo tão cruel. De todo modo, ele não imaginava que aquela paciente se tornaria alguém marcante. Ainda seriam horas de cuidados, exames e conversas com o serviço social, mas a vida de Mariana estava prestes a tomar um rumo inesperado. Embora ela ainda não soubesse, aquele pronto-socorro seria a porta para uma guinada definitiva em sua trajetória. A dor e a humilhação das últimas horas logo se misturariam a uma sensação de alívio, e quem sabe, até um vislumbre de felicidade. Tudo aconteceria ali, naquele lugar, pois conheceria Ricardo, o médico de plantão que examinaria o ferimento, e também sua história. O Dr. Ricardo era um cirurgião experiente, mas geralmente sobrecarregado. Quando a enfermeira o chamou para avaliar uma mulher sem documentos, provavelmente sem dinheiro, ele suspirou. Casos assim implicavam burocracia, problemas de seguro de saúde, dificuldade de leitos, relatórios intermináveis. Ainda assim, ele não poderia recusar atendimento a quem precisasse de ajuda urgente. Ajustou os óculos e seguiu pelos corredores do hospital, mentalizando o que faria a seguir. Sabia que o dia já estava atribulado. 2 cirurgias demoradas pela manhã, exames de imagem atrasados, pacientes na fila de espera. Mesmo assim, apressou o passo, porque a emergência sempre falava mais alto em sua consciência. Ao entrar na sala de exame, o que viu o surpreendeu. Sentada na maca, pálida e trêmula, estava Mariana. Seu aspecto contrastava com a imagem que ele costumava ter de pessoas em situação de rua que, volta e meia, apareciam no hospital. Ela não exalava álcool nem exibia sinais de dependência química. Parecia apenas extremamente cansada, os cabelos desalinhados, o semblante carregado de preocupação. Seus grandes olhos cinzentos transmitiam algo como um pedido de socorro misturado à vergonha, como se ela não quisesse sequer estar ali, mesmo precisando. Ele aproximou-se, mantendo o tom de voz calmo. A paciente levantou o olhar, revelando um misto de desconforto e alívio. A roupa simples que vestia estava suja de poeira, denunciando que provavelmente vinha das ruas ou de algum lugar muito precário. Ricardo notou também que Mariana apertava a mão esquerda em busca de algum apoio. O sangue manchava a gaze improvisada e a respiração dela estava ofegante. "Oi", começou ele medindo as palavras. "Sou o doutor, Ricardo. Vamos ver como posso ajudá-la." A enfermeira ao lado, de prontidão, entregou um par de luvas a Ricardo, que as calçou sem desviar o olhar de Mariana. "Eu me chamo Mariana", disse ela, a voz baixa. "Desculpe incomodar." Ricardo fez um gesto de compreensão, afastando a desculpa dela. Afastou também a manga da camisa de Mariana para checar algum outro ferimento, mas tudo parecia concentrado na mão. "Não há por que se desculpar, você está aqui para receber cuidados. Fique tranquila", comentou enquanto analisava a situação. A profundidade do corte na mão chamou sua atenção. Precisaria de pontos, talvez até um dreno para evitar infecção, dependendo de quão suja estivesse a lesão. O médico inclinou a cabeça e fez uma pergunta suave. "Pode me contar como se machucou assim?" Mariana respirou fundo como se tentasse reunir forças para falar. "Eu tentei mendigar hoje. Estou sem ter onde morar, sem emprego. Precisei pedir esmolas num ponto de metrô. Só que
Existe um grupo que domina aquele espaço. Eles chegaram e me agrediram. Ricardo franziu a testa, sentindo uma pontada de indignação. Havia ouvido boatos sobre organizações criminosas que controlavam certos locais de mendicância, mas nunca testemunhara o resultado direto dessa violência. Tomou cuidado ao retirar a gaze que cobria o ferimento, colocando-a de lado e limpando com soro fisiológico. Isso é terrível, lamentou. Eles levaram seu dinheiro? Sim, levaram as poucas moedas que eu tinha juntado. Depois me empurraram e acabei caindo contra uma caixa metálica no chão. Enquanto fazia os primeiros pontos, Ricardo percebeu que Mariana encolhia os ombros a cada pergunta sobre a vida pessoal. Ela se mexia pouco, tentando conter a dor. Mesmo assim, suas respostas soavam articuladas, quase serenas, o que indicava que não estava sob efeito de substâncias. Ele trocou um olhar breve com a enfermeira, que franziu os lábios em empatia. "Quanto tempo você está na rua?" prosseguiu ele, sem querer invadir demais, mas achando importante entender o contexto. Mariana hesitou, apertando os lábios antes de responder. "Faz algumas semanas. Perdi o emprego, a casa, e meus documentos foram levados por agiotas que me tiraram do apartamento onde eu morava com meu ex-marido." Ela pigarreou, percebendo que o assunto era delicado. Em geral, não falava sobre esse passado. A enfermeira trouxe mais material para Ricardo concluir a sutura, enquanto Mariana respirava com dificuldade, tentando resistir ao incômodo dos pontos. Ele concluiu a costura com habilidade, observando que a mão dela tinha vários arranhões menores. Precisaria garantir que nada infeccionasse. Uma vez finalizado o procedimento, cobriu a região com ataduras limpas e recomendou antibióticos. "Olha, você precisa repousar ou essa mão não vai cicatrizar direito", avisou o médico, checando novamente a expressão dela. Mariana suspirou, dizendo quase num fio de voz: "Não sei como vou descansar. Não tenho para onde ir." Ricardo percebeu a sinceridade da afirmação. Ficou alguns segundos em silêncio, refletindo sobre o que fazer. Mandá-la embora seria pura irresponsabilidade. Afinal, além de não ter documentos, ela precisaria de acompanhamento médico. "Vamos interná-la uns dias. Precisa de antibióticos e observação. Depois veremos como proceder", declarou. Ela arregalou os olhos, aliviada em parte pela decisão, mas preocupada com o custo disso. "Mas eu não tenho como pagar, não tenho seguro, nada. Deixe isso comigo. Sei que é um caso complicado, mas não podemos deixá-la na rua com um machucado desse tipo. Vou colocá-la na enfermaria do 3º andar. Ali, você pode descansar, tomar os remédios e ficar em observação." Mariana ainda estava assustada. A última vez que entrara num hospital fora por causa de seu ex-marido, que tinha problemas de bebida. Mas essa era outra história que preferia manter enterrada. Sem saber como reagir, ela apenas inclinou a cabeça em agradecimento. Nos dias que se seguiram, Ricardo notou que ia mais vezes do que o normal checar o estado de Mariana. Observava o curativo, perguntava se ela sentia dor, trazia informações sobre os medicamentos. Às vezes ficava por alguns minutos conversando. "Está se alimentando bem?" perguntava ao notar que ela estava pálida. "Sim, as enfermeiras me trouxeram sopa. Foi bom", respondia Mariana, sempre com um olhar tímido. As próprias enfermeiras começaram a notar essa frequência de visitas. Certa tarde, uma delas o abordou no corredor, sorrindo de forma maliciosa. "Doutor, a paciente do 3º andar já está praticamente curada. Por que ainda não a deu alta?" Ele soltou um suspiro, pois sabia que esse tipo de comentário era inevitável. "Ela não tem para onde ir. Acho melhor segurá-la até termos certeza de que não corre risco de infecção ou de voltar à rua e agravar tudo de novo." A enfermeira deu de ombros, respeitando a decisão, mas trocou olhares de cumplicidade com outra colega, que também havia percebido o quanto Ricardo se importava com Mariana. Ao mesmo tempo, a vida do médico também estava conturbada por outro motivo. Seu filho de criação, Beto, de 9 anos, estava acamado com bronquite e febre alta. Embora fosse um menino tranquilo, não podia ficar sozinho. Ricardo era viúvo e não tinha parentes próximos. Precisava continuar no hospital,
pois 2 cirurgiões haviam sido enviados a outro distrito para atender um desastre, e ele era o único cirurgião experiente disponível. A aflição sobre o estado de Beto o acompanhava a cada passo, a cada cirurgia que executava. Numa manhã em que as dores de cabeça pareciam impossíveis de ignorar, Ricardo avaliou. Não tenho ninguém para cuidar do Beto. Não posso tirá-lo da escola por muito tempo, mas ele está doente agora. Como vou resolver isso? A ideia, em princípio, pareceu-lhe absurda, mas acabou ganhando forma. Por que não pedir ajuda a Mariana? Não sei se ela aceitaria cuidar dele, murmurou enquanto checava um prontuário. Mas eu não tenho opções, e ela demonstrou ser sensata. Mais tarde, ele se dirigiu até o quarto de Mariana, que estava sentada na cama lendo uma revista de hospital, O Curativo da Mão Bem Feito. Quando o notou, ela sorriu timidamente. Está tudo bem, doutor. Ele respirou fundo. O pedido que faria era delicado. Mariana, preciso conversar. Sei que isso é incomum, mas tenho um filho de 9 anos, o Beto. Ele está doente, com febre, bronquite, e não tenho ninguém para cuidar dele em casa. Você aceitaria esse trabalho temporário? Eu posso pagar, oferecer estadia, comida, tudo de que precisar. Ela, surpresa, franziu o senho. Eu? Cuidar de uma criança? Sim, eu confio em você. Beto é um menino calmo. Só precisa tomar remédios. Alguém para medir a temperatura, assegurar que descanse, preparar algo para ele comer. Eu, infelizmente, não posso me ausentar do hospital agora. Mariana piscou algumas vezes, ponderando. A proposta soava como um porto seguro. Ela estava sem teto e precisava de qualquer chance de recomeçar. Além disso, gostava de crianças, embora nunca tivesse sido babá. Havia uma pontada de insegurança, mas ao mesmo tempo, a perspectiva era melhor do que voltar a perambular pelas ruas. Tudo bem, eu topo ajudá-lo, disse após alguns segundos de hesitação. Ricardo sorriu aliviado. Muito obrigado. Você vai ver, Beto é um menino doce, só está precisando de cuidados. Amanhã mesmo posso assinar sua alta e nós resolvemos tudo. No dia seguinte, após assinar os papéis, ele acompanhou Mariana até seu carro. Ela ficou impressionada ao ver o automóvel relativamente luxuoso, evidência de que Ricardo tinha uma vida mais confortável do que a maioria dos médicos que ela conhecera. Ficou ainda mais surpresa quando chegaram à casa dele. Um lugar amplo, com 2 andares, jardim bem cuidado e uma sala repleta de janelas que deixavam entrar a luz do sol. Tudo parecia limpo, organizado e silencioso. Sentiu-se tímida ao pisar no piso de madeira lustrosa. Ricardo percebeu a apreensão dela e procurou tranquilizá-la. Fique à vontade. Se precisar de algo é só me avisar. É muito grande. Eu nunca morei num lugar assim. Ele conduziu Mariana até o quarto de Beto. Ao abrir a porta, ela viu um menino loirinho deitado na cama, com a testa suada e um olhar cansado. Beto ergueu a cabeça e piscou. Pai, quem é essa moça? É a Mariana, explicou Ricardo, aproximando-se para checar a temperatura do garoto. Ela vai ajudar a cuidar de você até ficar bom. Beto olhou para Mariana com curiosidade. Mesmo doente, acenou com um leve sorriso. Oi. Oi, Beto, respondeu ela com gentileza. Como você está se sentindo? Estou melhor que ontem, mas ainda com tosse. Ricardo pigarreou, levantando o termômetro para conferir. Eu vou precisar voltar ao hospital. Então, Beto, obedeça a Mariana. Tome os remédios, faça a inalação e descanse. Nada de se esforçar demais, entendeu? Sim, pai. Nos dias seguintes, Mariana empenhou-se em cuidar de Beto com zelo. Lembrava-se de receitas da avó Olga, que faziam milagres em épocas de gripe. Às vezes, preparava um mingau ou chá de ervas, e o menino reagia bem, elogiando o sabor. A febre diminuía e ele voltava a comer um pouco mais, o que deixou Ricardo tranquilo. Uma noite, no entanto, quando ficou para observar Beto, enquanto Ricardo fazia um plantão, Mariana se pegou em meio a lembranças difíceis. Após deitar o menino, foi à cozinha lavar a louça. O cômodo amplo, cheio de utensílios de primeira linha, a fez pensar em como tudo ali era diferente do que conhecera. Sentiu-se estranha, quase como se não merecesse aquele conforto. Eu tenho um teto, comida, até um quarto só para mim agora.
É temporário, mas ainda assim é muito mais do que tinha há poucos dias, refletiu, secando as mãos num pano felpudo. Ao mesmo tempo, aquela aparente segurança a fazia reviver os motivos de ter perdido seu lar e seus documentos. Pensava no ex-marido, nos erros que cometeu. Sentia-se grata a Ricardo, mas temia o que viria depois que Beto se recuperasse. Ela teria de se mudar novamente, voltar à rua. No entanto, fez questão de se concentrar na tarefa imediata, cuidar de Beto, que precisava de atenção até o pai chegar. Na manhã seguinte, preparou outro mingau reforçado e levou ao quarto, sorrindo. Beto, trouxe uma receita que minha avó costumava fazer. É bem cremosa, vai te dar energia. Ele a olhou com certa animação. Sério. Obrigado, estou com um pouco de fome, sim. Que bom, ela comentou, arrumando a bandeja ao lado da cama. Se ficar sem vontade de comer, me avisa que posso tentar algo diferente. Ele provou, arregalando ligeiramente os olhos. Nossa, isso está muito bom. Melhor que a sopa do papai. Ela deu uma risadinha. Não fala isso para ele ou vai ficar chateado. Pode deixar, é o nosso segredo, brincou Beto, fingindo zíper na boca. Mariana percebeu que estava gostando de ter uma rotina novamente. Acordava, verificava a febre do menino, preparava comida, limpava a casa aqui e ali, sempre com cuidado para não pressionar o curativo na mão. Após uns dias, Beto já parecia bem mais disposto, colorindo desenhos, jogando pequenos jogos de tabuleiro. Ricardo, por sua vez, chegava do hospital exausto, mas contente ao ver o filho em melhores condições. À noite, sentava-se com Mariana para saber detalhes. Ele tossiu muito, tomou todos os remédios, descansou o suficiente? Sim, doutor, quer dizer... Ricardo ainda se acostumava a chamá-lo pelo nome. Ele está progredindo. Logo vai poder voltar à rotina normal, se o senhor permitir. Ele balançava a cabeça, satisfeito. Muitas vezes, aproveitava para elogiar as refeições que ela tinha feito, confessando que nunca fora grande cozinheiro. Mariana sorria, ainda insegura sobre seu futuro, mas feliz por ser útil em algo. Por outro lado, as memórias ruins voltavam de forma intensa na hora de dormir. E, numa noite silenciosa, na banheira quente que agora podia usar, ela se deixou levar por memórias dolorosas. Mariana cresceu em um vilarejo simples, rodeado por campos verdes e poucas casas de madeira. O sol costumava nascer cedo e as pessoas acordavam ao primeiro cantar do galo. A rotina era previsível, mas havia algo de aconchegante naquela vida sem grandes luxos. Ela morava com a mãe, Rita, e a avó, Olga, em uma casa modesta que ficava próxima a um riacho cristalino. O som da água corrente embalava suas manhãs e trazia certa tranquilidade, ainda que sua relação com Rita fosse tensa. Olga, por outro lado, representava o afago de que Mariana tanto precisava. Desde pequena, a menina sentia que a avó era a única capaz de enxergá-la de verdade, sem julgamentos. Certa tarde, quando Mariana tinha uns 8 anos, ela brincava com pedras e gravetos na beira do riacho. Rita apareceu no quintal, olhando-a com desconfiança. Já fez sua lição de casa? Sim, mãe, falta só revisar a tabuada. Então pare de brincar e vá se preparar. Mais tarde preciso que me ajude na cozinha. Mariana suspirou, levantando-se devagar, porque qualquer hesitação poderia gerar uma nova bronca. A mãe sempre reclamava de algo. A roupa suja, o barulho que ela fazia ao correr pela casa ou a nota ruim que eventualmente trazia da escola. Quase nada fugia às críticas de Rita, que parecia viver de mau humor desde a morte do pai de Mariana, vítima de um acidente que a menina mal recordava. Apesar de tudo, Mariana tentava não se abater, especialmente quando se recordava das palavras doces da avó que repetia: "Tenha paciência, minha neta. Sua mãe passou por muitas perdas na vida. Ela te ama do jeito dela, mesmo que seja dura." A avó Olga tinha aquela sabedoria natural de quem entende o poder das plantas, das rezas e dos chás. Frequentemente, recolhia ervas no jardim para preparar remédios caseiros e ungüentos. Mariana adorava acompanhá-la aprendendo sobre camomila, hortelã, erva cidreira. Quando tinha pesadelos, a avó a confortava com um chá calmante e cochichava: "Logo passa, meu anjo. Feche os olhos e pense em algo bom."
Aquilo bastava para que a menina dormisse em paz, sentindo a mão suave de Olga acariciando seus cabelos. Já Rita, por outro lado, não perdia a oportunidade de cobrar bons resultados, e se algo saía errado, as reclamações vinham ácidas. Olhe essa nota horrível, você é uma decepção. Pare de chorar como uma criança, vá lavar a louça. Mariana aprendia a engolir as lágrimas, pois sabia que se retrucasse, a situação pioraria. E assim vivia, equilibrando-se entre as broncas da mãe e o afeto da avó. Em um dia de verão, quando Mariana tinha por volta de 10 anos, aconteceu um episódio que a marcou profundamente. Ela e alguns amigos resolveram brincar no rio próximo ao vilarejo, desafiando-se a nadar até um ponto mais distante. A correnteza não costumava ser forte, mas naquela tarde, as chuvas recentes transformaram o fluxo de água. Sem perceber o perigo, Mariana avançou demais. Subitamente, sentiu uma força invisível puxando-a para baixo. Sua respiração falhou e o pânico a dominou. Antes que pudesse gritar por socorro, engoliu água, debatendo-se em desespero. Foi nesse instante que Diego, um rapaz alguns anos mais velho, pescando nas proximidades, ouviu os gritos dos amigos de Mariana na margem. Sem hesitar, ele mergulhou. Em poucos segundos, nadou vigorosamente até ela e conseguiu puxá-la de volta à superfície. Quando finalmente chegaram à margem, Mariana tossia sem parar, engasgando-se com a água que invadira seus pulmões. Diego a abraçou, tentando tranquilizá-la. Calma, você está a salvo agora, consegue respirar? Ela apenas soluçou, tremendo. Nunca se sentira tão próxima da morte. A partir daquele dia, eles se tornaram inseparáveis. Mariana passou a olhar Diego com gratidão infinita, quase uma devoção. Ele, por sua vez, se afeiçoou à menina frágil que salvara e se encantava com sua curiosidade sobre o mundo. Ela gostava de ouvi-lo contar histórias de pescarias, de como sonhava em conhecer outros lugares e, quem sabe, comprar um barco maior. A diferença de idade pouco importava. Bastava andarem lado a lado pela vila e tudo parecia ficar mais leve. Conforme Mariana crescia, aquele sentimento de gratidão transformou-se em amor adolescente. Aos 16 anos, ela e Diego já eram um casal, embora não tivessem oficializado nada. Passavam tardes caminhando de mãos dadas, trocando confidências. Ele lhe trazia flores silvestres e a fazia rir contando piadas bobas. À beira do rio, onde se conheceram de forma tão dramática, compartilhavam sonhos. Mariana falava de querer estudar, quem sabe um dia ser professora, ou então bordar vestidos bonitos para vender na feira. Diego planejava ter uma família, morar em uma casa maior, ter filhos correndo pelo quintal. Eram planos ingênuos, mas cheios de esperança. Rita, no entanto, odiava essa aproximação. Sempre que via a filha saindo, fazia comentários ferinos. Você tem 16 anos e já está namorando? Só falta engravidar e acabar com sua vida. Mãe, eu me cuido, não é nada disso. Mariana tentava argumentar. Calada, menina burra, você não vai a lugar nenhum andando com esse rapaz. Quer acabar igual eu? A voz de Rita ecoava pela casa, e Mariana saía às pressas, temendo um confronto maior. Certo dia, a situação explodiu quando a mãe anunciou de maneira abrupta. Vamos embora para a cidade grande. Estou vendendo a casa. Mariana sentiu o mundo desmoronar. Implorou para que não partissem, suplicou para continuar com Diego, mas Rita foi inflexível. Não discuta comigo. Minha decisão está tomada. Aqui não há futuro para você. Uma semana depois, sem sequer se despedir dele, Mariana partiu em um caminhão de mudanças que levaria os poucos pertences para o apartamento alugado na cidade. Viu o vilarejo sumir na distância e, com ele, tudo que lhe era familiar. No trajeto, tentou controlar as lágrimas, mas falhou. O choro silencioso refletia o coração partido. Pensava em como Diego reagiria ao descobrir que ela foi embora sem aviso. Aquilo a consumia por dentro, mas não havia o que fazer. Rita não a deixara sequer escrever uma carta. A vida na cidade não agradava a Mariana. Logo ao chegar, a mãe a inscreveu em um curso técnico de costura, argumentando que a filha precisava ter uma profissão. Rita trabalhava em uma cozinha industrial exausta e fazia questão de que a menina se ocupasse com algo produtivo,
Afinal, dizia que não podia sustentá-la para sempre. As ruas asfaltadas, o barulho de carros, a confusão de prédios cinzentos, tudo aquilo lhe parecia frio e impessoal. Que saudade do rio, da brisa fresca, dos passeios com Diego. Anos depois, o destino novamente a golpeou. Rita adoeceu gravemente e, em poucos meses, faleceu. No leito de morte, ela segurou a mão de Mariana com a pouca força que lhe restava. Filha, me perdoe por não ter sido mais carinhosa. Eu só queria o melhor para você, sussurrou ofegante. Mariana, tomada pela emoção, respondeu com a voz embargada. Eu te perdoo, mãe. Por favor, não me deixe. Mas Rita partiu, deixando-a sozinha no mundo. Desesperada, Mariana mal conseguia pagar as contas. Não tinha apoio, não tinha uma rede de amigos. Em uma tentativa de escapar da ruína, casou-se com o primeiro homem que lhe prometeu segurança. Assim conheceu Felipe, um sujeito que se dizia empresário, mas na verdade acumulava dívidas. A princípio, ele foi atencioso, jurando que tudo ficaria bem. Mariana agarrou-se a essa falsa esperança, tentando acreditar que enfim teria uma vida estável. Contudo, o sonho desmoronou quando Felipe revelou ser viciado em jogos. Ele apostava altas quantias e frequentemente voltava para casa transtornado. As dívidas cresceram a ponto de agiotas começarem a bater à porta. Em uma noite tensa, Felipe arrumou uma mala às pressas. Preciso sumir por uns tempos, não se preocupe, vou resolver tudo, exclamou, quase sem encarar Mariana. Mas para onde você vai? E eu como fico? Ela perguntou aflita. Depois eu te explico, só não posso ficar aqui, entendeu? Ele partiu, deixando-a sem dinheiro e sem perspectiva. Alguns dias depois, os agiotas invadiram o apartamento exigindo pagamento. Ao saber que não haveria quem cobrisse as dívidas, expulsaram Mariana dali. Tomaram o pouco de valor que ela possuía, inclusive documentos e pertences que a identificassem. De uma hora para outra, ela se viu nas ruas, carregando apenas a roupa do corpo. Sem ter para onde ir, vagou por becos e dormiu em marquises. Noites frias de incerteza se tornaram rotina. Em um ato de misericórdia, Cecília, uma zeladora de um prédio simples, ofereceu-lhe abrigo num quartinho minúsculo. O local mal comportava uma cama, mas ao menos a protegia da chuva. Mariana viveu ali por um tempo, sentindo-se sempre um incômodo, até que decidiu não abusar mais da bondade daquela senhora. Foi quando resolveu mendigar, acreditando que seria uma maneira temporária de conseguir comida. Porém, ao estender o boné em uma estação de metrô, acabou agredida por um grupo que dominava o território. Fustigada pela violência e pelo desamparo, ela desmaiou ferida na mão. Terminou sendo socorrida e levada ao pronto-socorro, onde conheceu Ricardo, um médico cirurgião experiente, mas sobrecarregado. Ele não teve coragem de deixá-la desassistida, temendo que a ferida infeccionasse e a situação se agravasse. Durante alguns dias ela permaneceu internada, sob os cuidados de Ricardo e a observação das enfermeiras. Nesse período, ele lhe contou sobre seu filho de criação, Beto, de 9 anos, que estava doente e sem ter quem cuidasse dele em casa. Desesperado, o médico propôs que Mariana ajudasse, oferecendo-lhe abrigo, comida e um salário provisório. Sem opções, ela aceitou. Agora, acomodada na casa ampla de Ricardo, cuidava de Beto, cujo quadro de bronquite o mantinha de cama. O menino, felizmente, vinha melhorando aos poucos. Apesar de reconhecer a ajuda inestimável de Ricardo, Mariana sentia o coração doer ao lembrar tudo o que passara até ali. Em algumas noites, refletia na banheira quente sobre cada decisão que a trouxera a esse ponto. Lembrava-se da infância simples no vilarejo, das lições suaves da avó Olga, do amor interrompido com Diego, da mãe severa que no fim da vida a pedira desculpas. Rememorava também o caos em que se metera com Felipe, a violência dos agiotas, a humilhação de pedir esmolas. Eu não quero voltar a ficar sem teto, murmurava baixinho, enquanto a água quente escorria pelos ombros. Mas o que vai acontecer quando Beto melhorar e Ricardo não precisar mais de mim? Cada dia que amanhecia, trazia uma mescla de gratidão e pavor. Gratidão, pois ao menos tinha um quarto confortável onde dormir,
uma refeição decente e roupas limpas que Ricardo providenciara para ela. Pavor, porque sabia que aquele emprego era circunstancial. Ele jamais havia prometido mantê-la ali por tempo indeterminado. Beto se recuperava bem, voltaria às aulas e, por fim, não haveria mais necessidade de uma cuidadora de tempo integral. Ela então não teria justificativas para continuar na casa. Será que ele vai me oferecer outra função ou simplesmente me dar uma ajuda e mandar embora? Esse pensamento insistia em atormentá-la. Certa tarde, após certificar-se de que Beto tomara todos os remédios, Mariana deparou-se com ele no sofá. O menino assistia a um desenho animado, ainda tossindo um pouco, mas bem mais disposto. Quando ela foi checar sua temperatura, ele comentou: "Você vai embora quando eu ficar bom, não vai?" "Por que está perguntando isso, Beto?" retrucou, tentando esconder a aflição. "Não sei. Tenho a sensação de que você não quer sair daqui. E também acho que o papai gosta de ter você por perto." Mariana ficou sem palavras. Ele era só uma criança, mas percebia o clima. Acariciou-lhe os cabelos loiros, tentando sorrir. "Gosto de cuidar de você, sim. Mas a vida é cheia de mudanças, não é? Vamos ver o que acontece." Por dentro, no entanto, a angústia a consumia. Pensava em Diego, em como a vida seria se tivesse ficado no vilarejo, se a mãe não a tivesse arrancado de lá. Será que ela e Diego estariam casados, morando em alguma casinha simples, vivendo uma rotina humilde, porém estável? Aquela realidade perdida parecia agora um sonho distante, quase irreal. Quando Ricardo chegou do hospital, exausto do plantão, ela serviu uma sopa para ele, esquentando o corpo antes que subisse para conferir Beto. Em meio ao silêncio da cozinha, ela arriscou: "Doutor Ricardo, como foi o dia hoje?" "Corrido. Muita gente no pronto-socorro. Você não imagina como estou cansado." "Imagino sim." Ela baixou a cabeça, mexendo a colher dentro do caldo. "Beto está melhorando bem. Talvez em mais uns dias já possa voltar à escola." Ele assentiu, sem notar o tom tenso na voz dela. "Fico feliz. Obrigado por estar aqui." O obrigado soou quase casual, mas para Mariana aquilo soava como uma prévia do adeus. Ela tragou o resto do ar, sentindo um aperto no peito. Não tinha coragem de perguntar: "E eu? Fico ou vou embora?" Seria vergonhoso, invasivo. Precisava ser paciente, mas a sensação de que tudo era temporário a sufocava. Mais tarde, recolhida no quarto, ela tentou ler um livro que encontrara numa estante, mas a mente vagava. A cada capítulo, a figura de Diego e da avó Olga surgia, como fantasmas de um passado mais ameno. Será que ele ainda vivia no vilarejo? Teria se casado, tido filhos? A lembrança do rosto dele, cheio de preocupação, gritando seu nome depois de salvá-la do rio, fazia seu coração se apertar. "Se ao menos eu pudesse voltar no tempo", pensava, mas logo chacoalhava a cabeça, ciente de que não havia retorno. O medo pelo futuro, afinal, mantinha-se presente. Ainda que as cicatrizes na mão estivessem sumindo, as cicatrizes na alma pulsavam. Ela temia não apenas a rua, o frio, a solidão, mas também a perda de qualquer réstia de esperança. E naquele momento, Ricardo e Beto representavam algo próximo de uma família. Uma família improvisada, construída sobre circunstâncias estranhas, mas mesmo assim, uma família. Quando Beto melhorar e Ricardo não precisar mais de mim, para onde irei? O questionamento ecoava em sua cabeça sempre que acordava, emergindo entre um bocejo e outro, impregnando o silêncio do quarto espaçoso que agora ocupava. Ao abrir os olhos, fitava o teto desconhecido e sentia uma pontada de ansiedade. Talvez ela tivesse de procurar um abrigo. Talvez, com sorte, conseguisse um emprego como costureira, pondo em prática o que aprendera no curso técnico que Rita a forçara a fazer. De todo modo, não podia depender para sempre da boa vontade do médico. Sabia disso. Precisava pensar em um plano. As semanas passadas nas ruas haviam deixado marcas profundas. Toda vez que via um mendigo na televisão ou no portão da casa, sentia um calafrio. Poderia ser ela ali, novamente, sem nem ter onde dormir. Fechava os olhos, tentando afastar esse pesadelo, mas não era tão simples. Dentro dela, soava uma voz implacável. "Você já esteve no fundo do poço e pode voltar a qualquer momento."
Era essa voz que a fazia despertar, suando frio nas madrugadas. Mesmo assim, Mariana procurava sorrir ao cuidar de Beto. Trazia a ele algum doce, um suco natural, lembrando sempre as dicas da avó Olga sobre tratar o corpo e o espírito com gentileza. E quando o menino abria aquele sorriso entusiasmado, ela se sentia útil, sentia que ainda tinha algo a oferecer ao mundo. Precisava agarrar-se a isso enquanto fosse possível, na esperança de que, em algum momento, algo mais sólido surgisse. Pois, apesar do conforto provisório, o medo se erguia como uma parede intransponível, impedindo-a de relaxar por completo. Dessa forma, Mariana seguia a rotina na casa de Ricardo, zelando pela saúde de Beto, mas com o coração apertado a cada pôr do sol. As lembranças do vilarejo, da mãe exigente, do amor juvenil por Diego, do casamento fracassado com Felipe e da miséria que a levou a mendigar se misturavam num turbilhão de emoções que pareciam não ter fim. Ela temia abrir mão de qualquer fio de esperança, mas também temia depender demais de uma situação que poderia evaporar quando o menino sarasse de vez. E assim, a cada nova manhã, ela despertava com esse fantasma rondando. Para onde irei depois? Esse medo a perseguia a cada amanhecer. Mariana notou a melhora de Beto quase imediatamente. O menino, antes abatido pelo cansaço da doença, agora corria pela casa atrás dela, cheio de entusiasmo, como se a casa de Ricardo tivesse se transformado em um pequeno parque de diversões. E, de certa forma, essa energia nova era contagiante. Logo de manhã, Beto entrava na cozinha perguntando: "A gente pode cozinhar algo novo hoje?" "Podemos, sim", respondia Mariana sorrindo. "Se você prometer que vai tomar todos os remédios à inalação e não abusar de esforços, fazemos o que quiser no almoço." Ele levantava o punho radiante. "Combinado, e depois você desenha comigo. Podemos tentar fazer retratos de frutas." A menção às receitas lembrava Mariana de sua avó Olga, aquela que a ensinara sobre compressas de batata e bicarbonato para a febre, e sobre como um bom chá de ervas podia limpar a mente e o peito da gente. Beto, muito curioso, sempre perguntava: "De onde você tirou essas ideias? Eu nunca vi o papai usar batata em compressa." "Minha avó me ensinou, Beto. Ela acreditava que os remédios naturais podiam ser muito úteis, desde que a gente soubesse usá-los direito." O garoto arregalava os olhos fascinado. Queria conhecer sua avó. Mariana engolia em seco, sem querer parecer triste. Olga havia falecido há anos, mas continuar viva na lembrança da neta. Para não prolongar o assunto, ela mudava a conversa, sugerindo algo divertido. Era fácil distrair Beto, pois ele exibia curiosidade por tudo, desde novas receitas até jogos simples de tabuleiro. Ricardo, por sua vez, chegava tarde da noite, exausto após um longo plantão no hospital. Antes, quando abria a porta, encontrava apenas um apartamento silencioso, uma cozinha fria e um filho doente, sem energia. Agora a rotina era diferente. Sentia no ar o cheiro de temperos, via a luz do abajur acesa na sala e sempre encontrava Beto mais animado. Enquanto tirava o jaleco, ele ouvia a voz do menino. "Pai, a Mariana fez um caldo incrível hoje. Coloquei até um pouco de pimenta, mas não muito, tá? Porque você não gosta quando fica forte." Ricardo ria pendurando a pasta de documentos em um gancho. Vocês dois formam uma dupla e tanto. Normalmente ele ainda passava pelo quarto do filho para checar a febre e dar um beijo de boa noite. A febre já não era um problema constante e Beto tossia cada vez menos. Muitas vezes, Ricardo o encontrava deitado, mas com um sorriso estampado no rosto. Em outras ocasiões, o menino adormecia no sofá, enquanto Mariana assistia a um desenho animado com ele. Em uma dessas noites, depois de verificar Beto e constatar que a bronquite praticamente sumira, Ricardo chamou Mariana para a sala. Serviu um chá aromático, estendendo a ela uma xícara e convidando-a a sentar. O abatimento no rosto do médico começava a desaparecer, substituído por algo mais sereno. "Me conte mais sobre você, Mariana." Ele deu um gole na bebida, mantendo a expressão atenta. "Não deve ser nada fácil passar por tudo o que passou." Mariana apoiou a xícara no joelho,
os dedos girando a alça de porcelana. Eu não gosto muito de ficar lembrando, confesso. Ela hesitou, mas acrescentou. Tenho medo de parecer ingrata se eu disser que fico triste mesmo estando aqui. Porque, ao mesmo tempo, sou muito grata por tudo. Você me acolheu, deu trabalho, permitiu cuidar do seu filho. Sinceramente, eu não sei como agradecer. Ricardo assentiu pensativo. O semblante dele trazia um cansaço típico de quem lida com emergências diariamente, mas havia também certa suavidade no olhar, como se compadecesse do que Mariana relatava. Depois de um instante de silêncio, ele respondeu. Eu é que agradeço. Se não fosse você, Beto poderia ter piorado. Minha rotina não me deixava ficar ao lado dele o quanto eu gostaria. Nunca conseguiu seus documentos de volta? Alguma informação nova? Ela tomou um gole de chá pensativa. Estou quase resolvendo. Preciso buscar algumas certidões em cartórios, mas sem dinheiro para transporte fica difícil. E ainda há outras taxas para pagar. De todo modo, acho que nas próximas semanas consigo. Aí posso tentar um emprego decente, quem sabe como costureira ou algo assim. Ricardo suspirou desta vez aliviado. Ótimo. Enquanto isso, fique aqui, por favor. Não se preocupe com despesas. Beto gosta muito de você. E eu, bem, também fico tranquilo sabendo que não está vagando pela rua. Mariana sentiu um calor no peito, misto de gratidão e constrangimento. Evitava sustentar o olhar dele por muito tempo, por receio de que sua expressão deixasse transparecer algum sentimento mais intenso. Nos últimos dias, notara uma espécie de conforto sempre que conversava com Ricardo, uma sensação de proximidade que nunca tivera com Felipe, por exemplo. Entretanto, temia ir longe demais nessas emoções, lembrando-se de todas as feridas que seu passado deixara. Não queria repetir erros nem ferir a confiança do homem que a ajudara. Cada dia que passava, a cumplicidade entre eles crescia. Se no início Mariana hesitava até em esquentar o jantar de Ricardo, agora tinha a liberdade de inventar pratos novos. O médico saboreava as refeições depois de um dia exaustivo, comentando: Esse tempero é diferente. Você o aprendeu com a sua avó também? Sim, ela usava açafrão misturado com alho para dar cor e sabor ao arroz. Era algo comum na minha terra. É uma delícia, elogiava ele, deixando escapar um breve sorriso. Entre conversas e partilhas, Mariana passou a nutrir um sentimento profundo de gratidão por Ricardo. Mais do que isso, começou a surgir algo indefinido que lhe embrulhava o estômago de leve toda vez que ele falava de perto, ou a elogiava por algo banal, como um prato bem feito ou um cuidado extra com Beto. Ela, no entanto, sufocava tal emoção, pois receava se iludir de novo. Era uma combinação de cautela e vergonha. Lembrava-se de Felipe e de como tudo dera errado. Não tinha coragem de mergulhar em outro envolvimento, seja por medo de se machucar ou por receio de ser inconveniente. Beto, completamente alheio às tensões internas de Mariana, irradiava curiosidade e alegria em sua convivência com ela. Certo dia, enquanto os dois cozinhavam pão de queijo na cozinha, o garoto se aproximou, quase sussurrando. Você sabe que o papai não é meu pai biológico, né? Mariana, de avental e mãos enfarinhadas, parou de mexer a massa. Como assim, Beto? Seus olhos se arregalaram não exatamente por julgar o menino, mas pela surpresa que a pergunta lhe causou. Ele deu de ombros com a franqueza típica das crianças. Achei uns documentos no armário. O papai é, na verdade, meu tio. Ele me adotou quando eu era bem pequeno. Meus pais verdadeiros eram Diego e Clara. Eles morreram num acidente de carro. Ao ouvir o nome Diego, Mariana sentiu o coração dar um salto. A lembrança do rapaz que a salvara no rio cintilou em sua memória, mas imediatamente ela afastou a ideia. Podem existir muitos Diegos no mundo, pensou, sem querer dar margem a esperanças ou conexões descabidas. Preferia acreditar que fosse apenas coincidência. Mesmo assim, a revelação do menino a deixou muda por alguns instantes. Beto continuou. Por favor, não conta para o papai que eu sei. Ele não faz ideia de que li esses papéis. Acho que ficaria chateado. Mariana, ainda assimilando a história, olhou para ele com ternura. Tudo bem, eu não vou falar nada. É nosso segredo. Mas você está bem com isso? Digo, você se sente triste por não ser filho dele?
O menino piscou várias vezes, umedecendo os lábios. No começo eu fiquei chateado, sim. Mas depois percebi que o papai me ama como se eu fosse filho dele. Então, acho que está tudo bem. Ela suspirou, aliviada por Beto não parecer perturbado. Foi até ele, passando um braço pelo ombro do garoto em um abraço leve. Entendi. Qualquer coisa, você pode conversar comigo, tá bom? Ele sorriu, aconchegando-se por um momento. Obrigado, Mariana. Ela voltou a mexer na massa do pão de queijo, mas sua cabeça fervilhava. A coincidência do nome Diego não saía de seus pensamentos. Poderia aquele Diego ser o mesmo que um dia a salvou no vilarejo? Seria possível que a vida tivesse tantas voltas a ponto de colocá-la sob o mesmo teto de um menino órfão, cujo pai biológico era seu primeiro amor? Ela estremeceu e, ao mesmo tempo, sentiu como se isso fosse loucura. Não ousava ir além nessa linha de raciocínio. Preferia manter a ideia de que se tratava de outro Diego, pois a simples chance de ser o mesmo a deixava inquieta. Mais tarde, Ricardo chegou do hospital com um semblante pesado. O cansaço era evidente, mas algo mais parecia perturbar-lhe a alma. Depois de trocar algumas poucas palavras com Beto, que correu até ele dizendo estar muito melhor, Ricardo chamou Mariana para a cozinha. Ela já imaginava se tratar de algum problema médico ou, quem sabe, algo relacionado aos documentos dela. Mas ele a surpreendeu com outro assunto. Hoje é um dia difícil para mim. Aniversário de morte do meu irmão Diego e da Clara. Mariana sentiu o coração acelerar, principalmente por ter acabado de ouvir o mesmo nome sair da boca de Beto. Irmão? Ricardo não notou a expressão de choque dela e continuou apoiando-se no balcão. Eles morreram anos atrás num acidente de carro. Eu criei o Beto como meu filho porque só me restou ele. Éramos muito próximos. Ela abriu e fechou a boca, incapaz de emitir som. A correnteza de lembranças a invadiu. Daquela corrente do rio, do rosto de Diego ofegante, tirando-a da água. O peito dela começou a pulsar, mas ainda assim pensou. Deve haver muitos Diegos no mundo. Não posso supor que é o mesmo. Sentia-se estranhamente agitada, mas não podia exibir toda aquela inquietação para Ricardo. Ele estava vulnerável, falando sobre a perda do irmão, e ela não queria ser insensível. Sinto muito, disse por fim com a voz embargada. Deve ser realmente difícil. Ricardo exalou longamente como se tentasse remover um peso do peito. Eu tento não lembrar tanto, mas esse dia sempre me abala. Diego era o melhor de nós. Trabalhava duro, gostava de aventuras. A Clara era uma pessoa alegre, carinhosa. Beto herdou esse jeito curioso dela. Mariana aqueceu, preocupada. A menção ao nome Diego a fazia suar frio, mas se manteve em silêncio, respeitando o momento. Ele mudou de assunto rapidamente, talvez para não mergulhar demais na própria dor. Bom, vou tomar um banho. Desculpe descarregar isso em você, é que não tenho com quem conversar sobre esse assunto. Não se preocupe, estou aqui se quiser conversar mais, ela ofereceu, tentando soar firme. Ricardo agradeceu com um leve aceno de cabeça e saiu, deixando-a sozinha na cozinha. Mariana ficou ali, olhando para o chão, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. A coincidência dos nomes agora parecia mais do que apenas um detalhe. O irmão de Ricardo se chamava Diego, a mesma pessoa que Beto afirmava ser seu pai biológico, e aquela lembrança do vilarejo, do rio e do salvamento a inundava novamente. Ela se forçava a pensar que não fazia sentido. Qual seria a probabilidade de cruzar o destino com a família do mesmo Diego que a salvara anos atrás? Parecia improvável demais. Ainda assim, era o tipo de coincidência que deixava seu coração em sobressalto. Ela levou as mãos ao rosto, sentindo a cabeça latejar. Não podia perguntar diretamente a Ricardo se Diego havia vivido em um vilarejo pequeno, ou se um dia contou alguma história sobre ter salvo alguém de um afogamento. Soaria invasivo e até mesmo absurdo. Além do mais, por que mexer num passado que provavelmente Ricardo nem conhecia em detalhes? Se fosse o mesmo Diego, significaria que ele partira para a cidade, constituíra família com Clara, tivera um filho e depois morrera em um acidente. Era trágico demais, além de assustador.
Buscando acalmar-se, Mariana jogou água no rosto e abriu a janela para respirar um pouco de ar fresco. A noite estava fria, mas calma. Lá fora, algumas luzes piscavam nos prédios vizinhos. O som distante de carros cortava o silêncio. Ela inspirou profundamente, tentando se manter centrada. Não adiantava nutrir teorias sem provas concretas. Preferia aceitar a ideia de que a vida pode ter coincidências e que há muitas pessoas com o nome Diego. Mais fácil lidar com isso do que reviver feridas ou descobrir que seu grande amor de juventude não só vivera sem ela, como também falecera, deixando um filho para trás. No dia seguinte, Mariana voltou à rotina de sempre, preparando o café da manhã para Beto e ajeitando a cozinha antes de ele e Ricardo saírem para alguns compromissos. O menino acordou cheio de perguntas. Você acha que eu posso voltar à escola na segunda-feira, né? Estou me sentindo ótimo. Vou falar com seu pai. Se ele disser que está tudo certo, acho que sim, respondeu ela sorrindo. Ele deu um pulinho de empolgação. Ótimo. Quero ver meus amigos. Mas vou sentir saudade de ficar em casa com você, sabia? Essa confissão pegou Mariana de surpresa. É mesmo? Bom, eu também vou sentir sua falta na hora do almoço. Você faz companhia, ele continuou animado. Mas você ainda vai ficar aqui, não vai? Agora que já estou melhor, o papai não vai te mandar embora, certo? A pergunta soou com um peso que ela preferiu não demonstrar. Tentando conter a ansiedade, Mariana balançou a cabeça. Eu não sei, Beto, depende dele. E do que eu conseguir organizar para minha vida também. O garoto fez bico. Então, se você for embora, promete que vem me visitar às vezes? Ela riu de leve. Prometo. Mas calma. Vamos ver o que vai acontecer, tá bem? Nesse instante, Ricardo surgiu, ajeitando a gravata. Estão animados logo cedo. Alguma novidade? Papai, eu quero voltar à escola na segunda. Beto anunciou de imediato. Ricardo lançou um olhar de cautela para Mariana, que deu de ombros, sorrindo. Ele já está praticamente bom. Se você permitir, acho viável. O médico concordou. Vou conferir a respiração e, se estiver tudo em ordem, não vejo problema. Mariana notou que ele ainda tinha no semblante um traço de melancolia. Talvez por lembrar do irmão, talvez por outras preocupações do hospital. De todo modo, ele se esforçava para manter a postura de sempre, conversando com Beto sobre os cuidados da bronquite. Enquanto eles falavam, Mariana pensava em como seria a dinâmica se o menino voltasse à rotina fora de casa e Ricardo continuasse trabalhando sem parar. Será que ele ainda precisaria de uma babá, uma ajudante? Talvez não. O fantasma de perder aquele lar provisório voltava a assombrá-la. Mais tarde, quando Ricardo já tinha saído e Beto brincava em seu quarto, Mariana se ocupou em limpar a sala e organizar as almofadas. Em determinado momento, pegou o celular para verificar se algum de seus contatos antigos, aqueles poucos que mantivera, havia respondido a seus pedidos de ajuda ou indicações de trabalho. Nada. Soltou o ar, frustrada. Precisava mesmo finalizar a papelada de seus documentos, mas o percurso até o cartório exigia dinheiro para o ônibus, e ela não se sentia à vontade para pedir mais a Ricardo. Andar a pé corria o risco de se perder na cidade. Preciso tomar coragem, talvez falar com ele e ver se me empresta a quantia. Murmurou para si mesma, decidida a resolver o quanto antes. Beto apareceu na sala, segurando um caderno de desenhos. Mariana, olha só o que eu fiz. Desenhei a gente cozinhando no fogão, tá engraçado, mas eu tentei. Ela pegou o caderno rindo ao notar as proporções desajeitadas. Ficou ótimo. Você desenhou até as panelas cheias de bolinhas. É que parecem bolhas de verdade. Ela bagunçou os cabelos dele, fazendo-o rir. Você desenha muito bem. Precisamos organizar um espaço para guardar suas artes. Após o almoço, o menino voltou a insistir no tema. Será que o papai vai ficar mais feliz depois de ontem? Ele estava estranho, né? Acho que sim, Beto. Ele sente falta do irmão Diego e da Clara, mas com o tempo, a dor acalma. Mariana não resistiu a mencionar o nome, dessa vez sem tanta apreensão, embora seu coração sempre palpitasse ao ouvi-lo. Beto suspirou. Eu não lembro da minha mãe nem do meu pai biológico, mas se o papai diz que eram pessoas legais, eu acredito. Queria saber como eram. Mariana deu um meio sorriso,
sem conseguir uma resposta imediata. Pensou em falar sobre como Diego poderia ter sido um rapaz valente, mas mordeu a língua. Não queria plantar em Beto a suspeita de que ela podia ter conhecido alguém com o mesmo nome. Talvez fosse mexer em assuntos para os quais ela mesma não tinha firmeza. Então, apenas o abraçou, dizendo que ele poderia perguntar tudo ao tio-pai quando se sentisse pronto. Ao anoitecer, Ricardo voltou com as feições mais leves, dizendo que o plantão foi menos agitado. Jantou com Beto e Mariana, conversando casualmente sobre as ocorrências do hospital, o que sempre fascinava o menino. Epa, nada de detalhes assustadores na hora do jantar. Mariana brincou ao perceber que ele estava começando a descrever um acidente sério. Desculpe, vocês têm razão. Ele riu. Acontece que Beto é curioso, vive me perguntando sobre cirurgias, sangue. O menino deu uma risadinha. Vai que um dia eu viro médico também, né? Ricardo encarou o filho projetando um olhar orgulhoso. Se for isso que quiser, eu apoiarei. A conversa seguiu descontraída. No entanto, quando chegou perto da hora de dormir, o médico se levantou dizendo que precisava resolver algo no escritório. Mariana, que terminava de guardar os pratos, percebeu que ele estava novamente pensativo. Colocou as louças na pia, lavou as mãos e, antes de subir para seu quarto, resolveu segui-lo para verificar se estava tudo bem. Ricardo está precisando de alguma ajuda? Perguntou, batendo de leve na porta entreaberta do escritório. Ele levantou os olhos de uns papéis que analisava. Não, obrigado. É só que estou repassando uns relatórios atrasados, coisa de trabalho. Ela se aproximou sem saber se deveria ou não insistir. Tudo bem. Se quiser conversar sobre... Deixou a frase em aberto, esperando a reação dele. Ricardo apoiou o relatório na mesa, os ombros um pouco tensos. Hoje no hospital vi um menino que perdeu a mãe em um acidente de carro. É inevitável não lembrar do Diego e da Clara, sabe? Mariana engoliu seco, repetindo mentalmente que era apenas coincidência. Quem poderia imaginar que o Diego em questão fosse aquele que a salvara da correnteza naquele vilarejo tão distante? A história parecia improvável demais. Ainda assim, não pôde evitar um leve arrepio. Eu compreendo. Deve ser duro quando você se depara com casos parecidos no trabalho. Ele concordou, voltando a apoiar-se na cadeira. Sim, mas me ajuda a saber que Beto está bem cuidado e que tenho alguém para conversar quando chego em casa. Obrigado. Ela sorriu de forma discreta. Eu estou aqui sempre que precisar. Houve um momento de silêncio, repleto de uma compreensão mútua, até que Mariana se apressou em dizer boa noite, fechando a porta e subindo as escadas. Seu coração batia forte, sem que conseguisse definir por quê. Talvez fosse a sombra do passado, talvez fosse a presença reconfortante de Ricardo. De todo modo, ela não queria se aprofundar naquilo. Precisava manter a cabeça no lugar, focar em ajudar Beto e, quem sabe, resolver logo seus documentos para seguir adiante. Na manhã seguinte, tudo pareceu relativamente tranquilo. Mariana e Beto prepararam panquecas para o café. Ele ria das tentativas dela de fazer desenhos com a massa, resultando em formas estranhas e meio amassadas. Ricardo desceu as escadas já de jaleco, porque teria um turno no hospital logo cedo, mas parou para apreciar a cena. Vocês são hilários, isso é uma panqueca ou um monstro? Beto, com a boca cheia, tentava explicar que era um dinossauro. Tá vendo a cauda aqui, pai? Só que grudou na frigideira, então ficou meio esquisito. Ricardo riu, tomando um café rápido e se despedindo de ambos. Seguiu para o plantão, deixando Mariana com uma lista de orientações. Ele pode brincar um pouco, mas ainda nada de exageros físicos. E se tossir, faz a inalação, ok? Ela concordou, lançando-lhe um aceno firme. Tudo parecia se encaminhar bem, até que na hora do almoço, Beto trouxe à tona aquela conversa delicada. Você acha que a mamãe Clara era alta? Ou será que eu pareço mais com o meu pai, Diego? Mariana segurou o fôlego, tentando responder com calma. Não sei, Beto. Acho que cada família tem suas características, mas você pode perguntar detalhes ao seu pai e tio. Ele fez que sim, mas parecia insatisfeito. É que ele não fala muito. Sempre fica triste quando menciona o assunto. Queria saber mais, sabe? Ela sentiu uma pontada de empatia. Lembrava-se de seus próprios questionamentos sobre o passado, sobre Diego, aquele que foi seu primeiro amor.
desaparecido de forma repentina quando a mãe a arrastou para a cidade. E agora, em um destino que parecia brincar com ela, esse mesmo nome voltava, trazendo outras dores. Estremeceu, mas achou que fosse mero acaso de nomes. As semanas transcorreram e Mariana começou a se sentir cada vez mais integrada à rotina de Ricardo e Beto. A casa estava mais alegre e a harmonia entre eles se tornava perceptível até no silêncio dos corredores. Beto, livre das crises de bronquite, corria de um lado a outro sempre que o pai não estava por perto para impedi-lo de abusar da energia. Por vezes, Mariana o convidava para ajudar na cozinha ou a ajeitar pequenas coisas na sala, e o menino achava tudo uma grande brincadeira. Certa tarde, depois de um almoço sossegado, Ricardo começou a falar mais sobre si. Sentados na sala, com Beto entretido em um jogo de blocos de montar no tapete, ele comentou acerca de seu passado, revelando detalhes que até então não tivera coragem ou oportunidade de contar. Sabe, Mariana, quando conheci Helena, eu era um residente de cirurgia cheio de planos, confessou, olhando para a xícara de café em suas mãos. Ela era enfermeira, tão dedicada. Eu me apaixonei no instante em que a vi cuidando de um paciente idoso. Aquilo me tocou porque... Ele fez uma pausa e sorriu ao relembrar. Eu sempre admirei quem tem esse dom de acolher o outro. Mariana inclinou a cabeça, sentindo o coração aquecer um pouco ao imaginar a cena. Conhecera Helena apenas por 1 ou 2 comentários superficiais, mas percebia que para Ricardo ela significara muito. Deve ter sido uma história linda, comentou baixinho. Foi e durou anos muito felizes, continuou ele, dando um leve suspiro. Até descobrirmos que ela tinha problemas renais graves. Lutamos contra isso durante meses, mas o quadro se agravou demais. E quando ela partiu, eu me vi sozinho para criar Beto. Ela fez um carinho leve no braço dele, num gesto de solidariedade. Sabia, pela própria experiência, como a perda de alguém querido poderia despedaçar a vida. Sinto muito, sussurrou. Ricardo pigarreou, tentando não se deixar levar pela tristeza daquele assunto. Voltou a encarar a xícara de café que segurava. Foi por amor ao Beto que segui em frente. Ele ainda era muito pequeno, e foi por ele que resolvi abraçar o trabalho de forma quase compulsiva. Precisava garantir um futuro digno para o meu filho, mas o tempo foi passando, e me dei conta de que só trabalhar não bastava. Mesmo assim, não conseguia romper esse ciclo. Quando você apareceu em nossas vidas, tudo mudou. Mariana piscou surpresa com a franqueza. Não era comum ele abrir tanto o coração. Sentiu um calor no rosto, sem saber como reagir. Eu não fiz nada de especial. Você que me ajudou quando eu estava naquela situação no hospital, relembrou ela, querendo ressaltar quem de fato fora socorrida. Ele deu um meio sorriso. Foi recíproco. Precisávamos de você tanto quanto você precisava de nós. Beto, que ouvia apenas fragmentos, ergueu o rosto do tapete. De mim também, né? Falou inocente, arrancando risadas dos dois. Mariana coçou a cabeça, rindo. Sim, de você também, espertinho. Depois disso, a tarde prosseguiu sem grandes sobressaltos. Mais tarde, quando Beto saiu para brincar no quintal, Ricardo convidou Mariana para conhecer algumas fotografias de família guardadas em um álbum antigo. Ela achou a ideia curiosa e aceitou na hora, imaginando encontrar fotos de Helena ou mesmo da infância de Beto. Subiram juntos até o escritório de Ricardo, onde ele guardava num armário de madeira alguns itens pessoais e pastas. Retirou de lá um álbum de capa gasta, com bordas amareladas pelo tempo. Este aqui tem fotos do meu casamento com Helena e também fotos da minha família, explicou, sentando-se ao lado de Mariana em um pequeno sofá encostado na parede. A maior parte é de uns 10 anos atrás, mas tem coisas mais antigas também. Eu adoraria ver, disse ela, acomodando-se com cuidado. Com o álbum aberto sobre as pernas, Ricardo começou a folhear. Nas primeiras páginas havia registros do dia em que ele e Helena comemoraram o noivado. Em cada fotografia, via-se o rosto feliz de ambos, brindando com amigos ou abraçando parentes. Mariana, interessada, observava as expressões, os sorrisos,
Ela notou como Helena era muito bonita, de cabelo levemente ondulado e um semblante calmo, quase maternal. Ricardo mantinha um ar jovial e cheio de esperança naquelas fotos. Ele virou mais algumas páginas e mostrou a formatura de Helena na faculdade de enfermagem. Havia dezenas de colegas na imagem, todos jogando chapéus para o alto. Mariana sorriu, admirando a alegria capturada ali. Então, ele avançou para fotos de um aniversário qualquer, em que Beto aparecia ainda bebê nos braços de Helena. A imagem era ao mesmo tempo feliz e melancólica, pois deixava claro o quanto ela fora importante na vida dele. Em seguida, Ricardo virou uma página e apontou. Esta foi a última viagem que fizemos juntos. Fomos visitar minha família no interior. Aqui estávamos na varanda de uma casa antiga que pertenceu aos meus avós. Mariana mirou a foto. Helena estava sentada ao lado de um homem alto, cuja expressão era de pura diversão. E havia também uma mulher de cabelos escuros sorrindo para a câmera. Em pé, abraçando o casal, vinha Ricardo. E ao canto direito, meio desajeitado e sorrindo largamente, aparecia outro homem jovem, vestido de forma simples, mas com um ar de vivacidade. Havia algo familiar naqueles olhos. Quando ele virou mais uma página, surgiu uma sequência de fotos com datas diferentes. Em uma delas, o mesmo rapaz estava sentado em um banco de praça com uma criança pequena nos braços. Noutra, aparecia ao lado de Ricardo, como se discutissem algo sério. Mariana, sem piscar, percebeu um nome rabiscado no canto da página. Diego. Esse é seu irmão, Diego? Perguntou, sentindo o coração apertar, pois a fisionomia lhe era estranhamente conhecida. Precisou respirar fundo para que a voz não saísse trêmula. Ricardo confirmou com um aceno. Sim, ele não gostava muito de tirar fotos, mas às vezes eu insistia. Foi bom porque guardo essas recordações. Mariana, tomando coragem, indicou outra foto, em que Diego aparecia sorrindo. Ele tinha o cabelo ligeiramente despenteado, um rosto ainda jovem, mas com traços bem definidos. Aquilo a fez sentir uma pontada no peito, como se um turbilhão de lembranças se agitasse. Posso ver mais uma vez? Ela segurou o álbum, aproximando-o do rosto. Ele se chama Diego mesmo? Ele... As palavras saíam atropeladas. Ele me salvou de um afogamento quando eu tinha 10 anos, se for o mesmo. A gente cresceu no mesmo vilarejo. Ficamos muito próximos, depois nos apaixonamos, mas a minha mãe me levou embora e eu nunca mais o vi. Ricardo arregalou os olhos, surpreso, quase sem acreditar na coincidência. Como assim? Você conhecia meu irmão? Murmurou. Diego contou que havia alguém no passado dele, mas nunca entrou em detalhes. Ele sofria, dizia que ela tinha desaparecido de repente, sem explicação. A voz de Mariana embargou. Fui eu, minha mãe me arrastou para a cidade grande. Eu era uma adolescente, não tive escolha. Só deixei uma carta com uma amiga, mas acho que ele nunca recebeu. Foi terrível. Ela sentiu lágrimas quentes surgirem e escorrendo rapidamente pelo rosto. O impacto de perceber que o Diego de quem Beto era filho biológico era justamente seu Diego era avassalador. Levantara a hipótese no fundo da mente, mas recusara-se a acreditar. Agora estava ali, naquelas fotos, a prova clara de que o destino era capaz de reviravoltas impressionantes. Ricardo pôs a mão no ombro de Mariana, tentando consolá-la. Ele também parecia profundamente abalado. Então era você, murmurou, meneando a cabeça em descrença. Meu Deus, isso é inacreditável. O Diego sempre comentava sobre uma menina do vilarejo, disse que a amava demais, mas que de um dia para o outro ela sumiu. Ele ficou arrasado. Ela soluçou, relembrando a própria dor ao deixar o lugar, e, sobretudo, ao pensar que nunca tivera a chance de se despedir dele. Apesar dos anos que se passaram, o ferimento parecia abrir-se novamente. Eu sinto muito por tudo. Não sabia que ele tinha ido para a cidade, nem que tinha morrido. Ricardo abraçou-a de leve, permitindo-lhe derramar as lágrimas em seu ombro. Mesmo emocionado, ele tentou confortá-la. Você não tem culpa. A vida às vezes é cruel, mas é incrível como os caminhos se cruzaram de novo. Você ajudou meu filho Beto, que é filho do Diego.
Talvez seja por isso que se entenderam tão bem desde o começo. Havia algo de familiar nessa conexão. Mariana permaneceu algum tempo chorando, permitindo-se extravasar as lembranças, a saudade, o arrependimento. Quando as lágrimas cederam, ela suspirou e secou o rosto com a manga da blusa. Acho que agora entendo por que Beto e eu nos demos tão bem. Há uma ligação no sangue de alguma forma. Ele é filho do Diego e eu... Tentou sorrir, embora ainda com as pálpebras úmidas. Fico feliz em saber que ele teve você e a Helena para cuidar dele. Imagino como deve ter sido doloroso para vocês também. Ricardo suspirou. Sim, foi. Quando Diego e Clara morreram no acidente de carro, Beto era muito pequeno. Eu me senti na obrigação de criar meu sobrinho. E claro, me afeiçoei a ele como um pai. Se você não tivesse aparecido naquela noite no pronto-socorro, acho que eu ainda estaria atolado na minha rotina, sem dar ao Beto a atenção que ele merece. Ela segurou a mão dele, transmitindo empatia. Você fez o melhor que pôde, Ricardo. Tenho certeza de que Diego teria ficado orgulhoso ao saber que você cuidou do filho dele com tanto zelo. Eles trocaram um olhar intenso, um misto de tristeza pelo passado e alívio pelo reencontro improvável. A partir daquele momento, a cumplicidade entre os dois aumentou consideravelmente. Agora, havia mais do que mera gratidão entre eles. Havia uma história compartilhada que os unia pelos laços de Diego, mesmo que ele já não estivesse mais ali. Conversaram durante horas naquela noite, recordando como a vida pode ser cruel e, ao mesmo tempo, proporcionar reencontros. Mariana lembrou-se de passagens da adolescência, das flores silvestres que Diego lhe trazia, do medo que sentia de Rita descobrir tudo e proibi-la de vê-lo. Ricardo relatou episódios de infância ao lado do irmão, como as brincadeiras no quintal e as tardes em que aprontavam ao pescar peixes no lago próximo à casa da família. Riram e choraram, descobrindo que, por caminhos diferentes, compartilhavam partes de uma mesma história. No dia seguinte, a rotina seguiu seu curso, mas um clima de alegria sutil permeava a casa. Beto estranhou ver Mariana e Ricardo conversando com mais intimidade, quase como se formassem uma família de verdade. Mas não reclamou, ao contrário, achou bom. Quando o garoto perguntou o motivo de ela estar tão feliz, Mariana apenas sorriu. Porque hoje eu percebi que não estou mais sozinha no mundo, Beto. Eu tenho você, o seu pai, e eu também me sinto parte disso tudo. Ele riu sem entender muito, mas satisfeito por vê-la contente. E assim os dias foram passando, cada vez mais tranquilos. Certa noite, porém, o destino lançou uma nova pedra no caminho. O inverno estava rigoroso e Mariana voltava do supermercado, carregando algumas sacolas pesadas. O vento cortante gelava-lhe as mãos, e o céu estava encoberto de nuvens que prometiam chuva ou neve. A rua estava pouco movimentada, pois poucos se aventuravam no frio intenso. Foi quando avistou um senhor encolhido em um banco da praça, ao lado do edifício onde moravam. Ele vestia roupas finas, inadequadas para a temperatura, e tremia sem parar. Mariana, lembrando-se de sua própria experiência de andar sem rumo e sem abrigo, estremeceu. Aproximou-se com cautela. O senhor está bem? Está muito frio aqui fora. Perguntou com a voz serena, mas aflita. Não queria assustá-lo, mas tampouco poderia deixá-lo ali sem ajuda. O homem levantou o rosto, demonstrando confusão mental no olhar. Parecia estar no fim de suas forças, com a pele pálida e os lábios arroxeados. Suspirou, pigarreando. Não tenho para onde ir, filha. Nem sei quem sou. A confissão saiu fraca, mas repleta de desespero. Mariana sentiu uma pontada forte no peito. Aquela cena era um reflexo do que ela mesma enfrentara ao ficar sem teto. Decidiu na mesma hora que não o deixaria ali. Apressou-se em confortá-lo. Venha comigo, por favor. Na minha casa você pode pelo menos se aquecer esta noite. Tenho certeza de que meu amigo, Ricardo, vai entender. Ela engoliu em seco, usando a palavra amigo, por não saber definir exatamente o que eram. Vou avisar a ele que estou trazendo o senhor. O homem hesitou constrangido, mas a necessidade era maior que qualquer orgulho. Levantou-se devagar.
e Mariana percebeu como ele cambaleava, sem equilíbrio, talvez pela fraqueza ou pela idade avançada. Ofereceu-lhe o braço, apoiando-o. "Qual seu nome, senhor?" Ele piscou, parecendo confuso. "Acho que é Geraldo, mas não tenho certeza. A cabeça dói. Está tudo embaralhado." "Tudo bem, não se preocupe. Vamos descobrir o que houve, eu prometo." Andaram juntos até o prédio, entrando no saguão aquecido. A zeladora de plantão olhou surpresa, mas Mariana não quis se prolongar em explicações ali mesmo. Subiram até o apartamento. Assim que a porta se abriu, Beto correu curioso ao ouvir passos diferentes. "Mamãe, quem é ele?" Perguntou, chamando-a de mamãe quase sem notar, pois já vinha fazendo isso vez ou outra, resultado da proximidade que criara com Mariana. Ela sorriu, afagando a cabeça do garoto. "Ele disse chamar Geraldo, mas parece confuso. Está sem memória, sem lugar para ficar. Vamos ajudá-lo, tudo bem?" Beto arregalou os olhos. "Claro, ele pode ficar no quarto de hóspedes, aquele que está vazio, não é?" Ricardo, que ouviu as vozes na sala, veio apressado, intrigado. Assim que Mariana explicou a situação, o médico assentiu, mostrando solidariedade. "Sem memória, é? Bom, podemos tentar algo sim. Vou preparar uma sopa quente e depois o senhor pode tomar um banho. Tem roupas que podem servir. Guardo algumas peças maiores por aqui." Geraldo, tremendo e com os olhos marejados, mal acreditava na generosidade dessas pessoas que nem conhecia. Segurando-se para não desabar em lágrimas, concordou com um aceno fraco de cabeça. "Obrigado. Não sei como agradecer." Ricardo pegou uma toalha no armário, indicando o caminho do banheiro. Enquanto isso, Mariana foi até a cozinha preparar a sopa, tentando caprichar no tempero para dar mais sabor. O frio do lado de fora fazia qualquer refeição quente parecer um banquete. Depois de cerca de 20 minutos, Geraldo saiu do banho, já vestido com um moletom folgado, mas limpo. O impacto era notável. Agora, com os cabelos brancos penteados e o rosto barbeado, parecia outra pessoa. "Meu Deus, que diferença, hein, vovô?" exclamou Beto espontaneamente, chamando-o de vovô. Ele tinha costume de usar esse tipo de apelido carinhoso. Geraldo corou levemente, um pouco sem graça, porém sorriu. "Eu me sinto outro homem, mas ainda não sei nada sobre mim. Só flashes confusos de um acidente, acho que de carro. E depois, nada." Mariana serviu a sopa em uma tigela funda, colocando-a sobre a mesa e pedindo que Geraldo sentasse. "Tome, vai aquecer. Amanhã podemos tentar descobrir mais coisas. O Ricardo é cirurgião, mas talvez possa te levar a um especialista que ajude a recuperar a memória." Ricardo se aproximou, confirmando. "Isso mesmo. Conheço um neurologista e também um psicoterapeuta que podem avaliar seu caso. Parece amnésia pós-trauma, mas só um diagnóstico aprofundado dirá ao certo." O recém-chegado bebeu a sopa com avidez, como se fosse o primeiro alimento decente em dias. De vez em quando, erguia o olhar emocionado, repetindo palavras de gratidão. Muito obrigado. Não sei o que seria de mim se não tivesse cruzado com vocês." Mariana tocou de leve o braço dele, sorrindo. "Eu também já estive sem rumo. Ninguém merece ficar ao relento, ainda mais com esse frio." Assim, Geraldo ganhou temporariamente um lugar naquela família improvisada. Beto, empolgado com a ideia de ter alguém novo por perto, passou a chamá-lo de Vovô Geraldo desde o primeiro instante, como se quisesse incluí-lo em suas brincadeiras e fazê-lo se sentir acolhido. Correu buscar seus jogos de tabuleiro e livros de colorir, perguntando: "O senhor sabe jogar dama ou dominó e pintar desenhos? Se não souber, eu ensino." Geraldo riu, balançando a cabeça. "Não faço a menor ideia, mas adoraria aprender, menino." E assim, enquanto Ricardo e Mariana planejavam os passos seguintes para ajudar o homem a recuperar a memória, Beto tomou para si a missão de entretê-lo. Aquela casa, antes silenciosa e marcada pela rotina corrida de um médico e os receios de uma mulher que fugia do próprio passado, agora transbordava vida. Ali estavam eles. Ricardo, que oferecia ajuda profissional e humanitária. Mariana, que doava a experiência de alguém que conheceu a rua de perto. E Beto, com toda a alegria infantil, pronto para receber mais uma pessoa em seu mundo. Dali em diante, Geraldo passou a ocupar o quarto de hóspedes,
ainda que de forma provisória. Não lembrava muito de si mesmo, mas se sentia acolhido pela hospitalidade de estranhos que o tratavam como família. Nos dias que se seguiram, a rotina se ajustou a esse novo integrante, enquanto o frio intenso lá fora parecia ficar menos opressivo diante do calor humano que aquecia o lar. E foi assim que, numa noite gelada de inverno, a chegada de Geraldo inaugurou outro capítulo na vida de todos ali. Beto o chamou de Vovô Geraldo e tentou distraí-lo mostrando joguinhos e desenhos. Em cerca de um mês, com tratamento e sessões de hipnose, a memória de Geraldo retornou em fragmentos que se encaixaram pouco a pouco. Na verdade, seu nome real era Geraldo Schneider, e ele era um empresário muito rico, dono de uma rede de supermercados. Sofrera um atentado planejado pelo enteado, Vitor, e pela esposa, Patrícia, que cobiçavam sua fortuna. Ele fora atacado na rua, recebendo uma pancada na cabeça e largado em um canteiro de obras dado como morto. Recuperado do choque inicial, Geraldo contou tudo a Ricardo e Mariana. Precisava ir à polícia denunciar o crime. Também mencionou o filho biológico, Arthur, que o procurava. Ricardo imediatamente o apoiou. Vamos resolver isso. Você não está mais sozinho. Quando se dirigiram às autoridades, descobriram que Arthur havia passado meses procurando pelo pai desaparecido, enquanto Vitor e Patrícia tentavam vender os negócios de Geraldo. Com o depoimento de Geraldo e o laudo médico confirmando a lesão deliberada, a polícia prendeu Vitor e Patrícia. Arthur, enfim, reencontrou o pai. O abraço entre os dois foi comovente, repleto de lágrimas e promessas de que, dali em diante, ficariam juntos. Durante exames de rotina, Ricardo detectou que ele e Geraldo tinham o mesmo tipo de sangue raríssimo. Isso levou a uma descoberta ainda mais inacreditável. Geraldo era, na verdade, pai de Ricardo. Quando jovem, tivera um relacionamento breve com Irene, a mãe de Ricardo, já falecida, mas ambos brigaram e ela se casou com outro em seguida, sem contar a gravidez. Assim, Ricardo crescera ignorando a existência desse pai biológico. Somente agora, décadas depois, a vida revelava esse laço. A notícia abalou ambos. Geraldo se emocionou ao ver que seu filho, há tanto tempo perdido, fora justamente quem o salvara, abrigara e cuidara dele. Ricardo também ficou profundamente comovido, pois crescera sem saber da existência desse pai biológico. Obrigado, meu filho, disse Geraldo segurando as mãos de Ricardo. Eu não poderia imaginar que o destino nos uniria assim. Você me acolheu sem saber de nada. O lar de Ricardo então se transformou em um ponto de reencontro familiar. Agora, além de Beto, tinha Mariana, Geraldo e as frequentes visitas de Arthur, que também estava radiante por ter um irmão. Para Mariana, esse crescimento da família era um lembrete de como seu caminho fora duro, mas a levara até ali. Ela finalmente se sentia pertencendo a algo sólido, uma trincheira de amor e apoio. Por fim, o sentimento entre Ricardo e Mariana, que até então era discreto, eclodiu. Certa noite na cozinha, ele a abraçou por trás enquanto ela lavava a louça. Você me trouxe vida de novo. Eu amo você, Mariana. Case-se comigo. Vamos formar uma família de verdade, nós 4. Ou melhor, nós todos, já que agora descobrimos até pai e irmão por aqui. Mariana sentiu o coração disparar. Recordou todo o sofrimento que passara desde o vilarejo, o casamento fracassado com Felipe, a rua, a violência, e agora tinha amor verdadeiro, segurança, um lugar. As lágrimas escorreram. Ela abraçou Ricardo com força, respondendo apenas: sim. Casaram-se numa pequena cerimônia íntima, com a presença de Beto, que já chamava Mariana de mãe, de Geraldo, Arthur e alguns amigos próximos do hospital. Cecília, a zeladora que antes ajudara Mariana, também compareceu, orgulhosa de ver como a vida da amiga dera uma guinada. Meses depois, Mariana começara a organizar sua própria microempresa de costura, usando as técnicas aprendidas no curso técnico. Com o incentivo de Ricardo, instalou máquinas e panos na casa, enquanto Beto, um garoto esperto, ajudava a divulgar os serviços online. As encomendas não tardaram a chegar, e Mariana se sentia plena em exercer seu talento. Num final de tarde,
já confortavelmente instalada, ela avistou um senhor pedindo esmolas na calçada próxima. Seu coração apertou. Ela estivera naquela situação não muito tempo atrás. Imaginou se cada mendigo ali também possuía uma história trágica, um passado de portas fechadas. Fazer o bem se torna um ciclo que retorna para quem pratica, pensou Mariana, lembrando-se das vezes em que fora ajudada. Ela saiu com um cobertor nas mãos, pronta para entregá-lo. Agora sabia que podia fazer a diferença, assim como Ricardo e outros haviam feito por ela. O final de sua história não era um conto de fadas em que tudo é perfeito, mas era real. Ela tivera dores, traições, maus momentos, porém encontrara amor, família e redenção. Hoje, existia em paz e com coragem para enfrentar qualquer tempestade que aparecesse, pois não estava mais sozinha.